série jogando, explicando. Partidinha de 10 minutos aí explicativa. E4, vamos mais uma vez jogar Caro-Kann. Adversário 2.341, já deixa aqui like. Se inscreva no canal. E5 aqui, né? Que lance. Então, vamos jogar aqui D6. Não precisa jogar D5. E aqui tomar de dama mesmo para tentar jogar E5. Mas curioso, E5 na Caro-Kann eu nunca tinha visto direto. Bom, vamos jogar aqui E5. Se tomar a dama toma, meio que iguala tudo. Mas tudo bem, vamos tentar igualar primeiro para tentar buscar vantagem depois. Dama toma. Dama E2 aqui vai para um final bem simétrico. Foi mesmo. Não é muito ambiciosa a abertura aqui do nosso adversário. Vamos jogar aqui bispo D6. Bispo F4 parece um lance interessante. Cavalo F3 também. Agora vamos tomar lá. Cavalo F6. E roque. Finalzinho igual. Agora vamos tentar lutar, né, nesse final. Cavalo C3, roque. Ele vai buscar rocar grande? Não. Roque pequeno, bom. Vamos botar o bispo em F5, atacando lá em C2. Cavalo C3 dele, não sei se foi tão bom assim. Por causa não só desse peão, como o cavalo aqui não vai para muitos lugares, né? Então, talvez tirar o bispo antes e botar o cavalo em D2 fosse uma ideia melhor nessa posição. Claro que ele pode jogar um cavalo D4 aqui, depois de bispo G6. Ele vai estar sujeito a um ataque, né, em cima desse cavalo. E o peão de C2 ainda é um alvo. Bispo D3 não é bom, a gente toma e isola o peão dele. Bispo D1 parece muito passivo. Vai ter que ser cavalo D4. Acredito eu. Outro lance também é torre D1, atacando o nosso bispo. Botando a torre na coluna aberta, mas depois de novo de sair o bispo, por exemplo, para C7, ele vai ter que resolver o ponto C2. Bispo D3, vamos trocar e botar o cavalo em D7. Agora a gente tem uma vantagem, né? Peão isolado. Casas fracas na frente do peão isolado. Uma vantagenzinha posicional. Vamos colocar a torre em E8. Ele vai jogar de bispo, talvez bispo E3, atacando meu peão de A7. Vamos dar um respiro para o nosso rei com H6, isso vai ser útil mais tarde. Torre 1, vamos de cavalo B6. Mas não está dobrando aqui, né? Mas aí tudo bem, né? A gente faz a B6, né? A gente faz um bloquinho de peões aqui. Não são dobrados isolados. Bom, a gente tem uma vantagem, mas ela é uma micro vantagem posicional que a gente vai tentar trabalhar para crescer a vantagem. Precisa de mais coisa para conseguir ganhar essa partida. Só atacar esse peão, ele vai defender e tal, não vai ser suficiente. Então, por exemplo, se ele tomar, peão toma, a gente pode ter um jogo com B5, B4. Rei E2, vamos pôr um cavalo aqui. Tomar de cavalo.
Agora, acredito que ele jogue bispo. Não jogou A3, deixando tomar em E3 também. Não, a gente não quer melhorar a estrutura dele, né? Esse peão em A4 aqui parece uma ideia legal. Vamos lá, 5 A4, fixando esses dois. Casa B3 também. Parece uma ideia bacana. Pode jogar um bispo D2, aí A4. Bom, aqui A4 era a nossa ideia. Bispo C1. A gente pode trocar uma torre. Trazer o rei aqui para F8. Rei F8, cavalo D4. Cavalo F5. Não parece, né? Nada demais. Então vamos lá, rei F8. Torre E4. Tá de olho no nosso peão aqui. F5, torre E6, né? Meio estranho, ainda que torre D8, seguido de rei F7. Pode ser, vamos lá então. F5. Acredito que ele vai jogar torre E6 e aí torre D8. Não jogou torre E2. Gosta de uns lances para trás, nosso amigo. Vamos trocar aqui as torres, então. É que ele tem isso aqui fixado na casa de cor do bispo, é um problema. Eu gostaria de trocar os cavalos agora e para o final de bispo de cores iguais. Porque está fixado em casa preta. Vamos ver. Outra ideia é cavalo F4, que trocar o cavalo pelo bispo. No final de bispo contra cavalo, isso aqui também é um problema para ele. Rei F1. Bispo C5, atacando lá em F2. Pode ser. Se cavalo E5, rei E6. D4 a gente volta. Mais peões em casa preta. Ele jogou sólido ali. Rei E6. Vamos melhorar o nosso rei. Trabalhar essa posição. Cavalo E1. Ele não faz lance para frente aqui o nosso adversário. Vamos jogar B5. Já deixa aquele peão defendido. Essa cadeia de peões aqui é boa. Cavalo C2. Vamos manobrar o nosso cavalo. Para onde? Queria chegar em D4 com o cavalo. Vou jogar aqui um rei D7. Cavalo C7, cavalo E6, cavalo D4. Poderia ser. Eu queria trocar os cavalos aqui. Seria interessante que a gente pode jogar. Agora, se tirar o cavalo, o rei talvez rei F4. Sem que rei E6, né? De cavalo C7. Nosso adversário não faz um lance. Bom, lance só o rei aqui que está vindo para frente, mas ele
gosta de jogar meio para trás ali, né? Tá, aqui a gente não quer trocar o bispo. Vamos aqui de bispo F8. Qualquer coisa tem um G6 aqui defendendo esse peão. E o bispo está defendendo. De cavalo E6. Bispo E5. E agora acho que G6 é um lance útil. Cavalo G5 e rei E6 é uma ideia aqui, para vir com rei para D5, né? Mas a gente quer ver... agora cavalo G5, rei vai para G2, né? Para defender o peão. E rei E6. Foi lá para C3, vamos jogar cavalo F7, se cheque, rei D5. Eu não quis jogar rei D5 por causa de cavalo E3, a gente ia ter que voltar o rei. Aqui a gente pode tentar cavalo E5 cheque, mas ele não vai trocar, né? O final de cavalo contra bispo parece muito bom. E outra ideia é C5. Vamos pôr o bispo aqui em C5, ver o que ele faz. A ideia é marcar esse cavalo. A gente quer trocar, né? O bispo pelo cavalo, acho que seria uma boa também. Ok. Ok. Vamos jogar rei D5 provocando algum cheque aqui. Não estou tão certo que o final de cavalo contra bispo seja tão bom, mas... F3. Vamos jogar aqui um H5. Se ele jogar G4, cavalo G5 é a minha ideia. Forçar o peão dele a ir para a casa preta. E agora o cavalo pode vir para E6, né? Ele pode trocar em algum dos dois. Agora se H4, cavalo E6. Esse peão é outro problema para ele. E agora mandou bispo F6. É hora de pensar aqui, hein, pessoal? Tem possibilidades suculentas aqui. Cavalo D4. Cavalo toma, bispo toma. Bispo toma, rei D2. F4, tem que ser rei E2. C5, rei D2. B4. Rei E2. Rei D2, né? O final de rei peões. Peão toma, o rei vai entrar aqui e ganhar. Então, cavalo D4 cheque. Cavalo toma. Bispo toma. Troca, rei toma. Ele tem F4 também aí, né? F4, C5, rei D2, B4. Tá meio em julga. Ele, para onde o rei for, eu entro para o outro lado. Esse cavalo toma, bispo toma, rei D2, F4, rei E2, C5, rei D2, B4, tem que ser rei E2, troca e rei C3. Tá ganhando o final de rei peões, vamos lá então. Cavalo cheque. Final de rei peões, quando a gente entra, tem que ter muita certeza. Bom, ele pode trocar só uma peça, aqui bispo toma, estou tacando em B2, né? Como é que ele vai defender esse cheque, rei D6, e depois cai em B2? Se tomar... Então ele vai fazer o quê? Rei
Mas aí a gente chegou no final de bispo de cores iguais, que a gente queria. A gente troca e tem muitas debilidades aqui, né? Peões fixados em casa preta. A gente deveria ganhar esse final. Ah, não tem nem rei D2, cavalo por F3, né? Não dá. Já cai um peão. Então vamos fazer aqui o pré-move, vai ocorrer uma troca em D4. E aí a questão é como ele vai tomar ali. Vê que mesmo uma posição igual ali dá para lutar, né? Jogou rei D2, agora F4, tem que ser rei E2 para não ter rei E3, e aí nosso plano é C5, rei D2 e B4. Eu acho que não tem o que ele fazer. B4, rei E2, toma e rei C3, isso aqui está ganhando. Se rei C2, a gente vai para o outro lado, rei E3. Aconteceu aquela linha mesmo que a gente calculou. Será que ele vai abandonar aqui? Rei E2, toma, rei C3, e aí tem que abandonar. Não vejo muito recurso aqui para ele. Bom, o tempo está caindo. O jogo tentou rei C2, vamos entrar aqui em E3. E o rei dele está bem restringido. Ele vai abandonar aqui. Abandonou. Legal essa entrada ali no final de rei peões. Vamos ver aqui a análise. 87,4 para as brancas, 94,6 para as pretas. Esse lance muito estranho, assim, aqui eu nunca tinha visto. D6, peão toma, dama toma. Dava para tomar de peão também. D4, E5. Vai para um final aqui bem igual. Dama toma e dama E2. Podia jogar bispo E2 para cavalo F3, mais ambicioso, né? Cavalo F6, cavalo F3, dama C7, mantém as damas, mas essa posição é igual aqui. Muito simétrico tudo, né? Esse final aqui não é tão ambicioso assim. É bispo D6, o computador preferia trocar mesmo lá em E2, uma posição igual. Porque aqui ele podia jogar esse e aí ele desenvolve bem aqui. Dama toma, cavalo toma, defende o bispo. Embora também, por exemplo, depois de bispo toma, cavalo toma, tem uma micro iniciativa aqui de fato para as brancas. Então ganharam uns tempos no desenvolvimento, mas é algo muito pequeno, assim. Cavalo F3, dama toma, bispo toma, cavalo F6. O C3 eu achei um lance... Esse cavalo não ficou bem aqui, tanto pelo peão de C2 como pelo próprio cavalo. Então parecia interessante tirar o bispo e depois tirar o cavalo em D2. Mas também não vai perder por causa disso. Roque, bispo F5. E aí bispo D3 foi comprometedor. Aí começam os problemas, né? Não precisa, né, isolar o peão. Ele pode jogar torre D1. Claro, essa é a melhor solução aqui. Bispo C7. Bispo D3 aqui, total igualdade, né? Agora está tomando de torre. Não precisa estragar a estrutura dessa maneira, sem nenhum motivo. Cavalo BD7, deu H3, torre F8, bispo E3, H6, torre F1, cavalo B6. Sempre uma pequena vantagem para as pretas. Agora rei F1, cavalo BD5. Tomou, cavalo toma, A3, A5 aqui está legal, com a ideia de A4, torre AD1, A4.
Isso aqui foi um problema para ele no final, né? Então fixar os peões aqui foi na casa de cor do bispo dele, foi uma boa ideia. Bispo C1, torre toma, rei F8, tudo isso aqui está mais ou menos ok, torre E4, F5 tá bom aqui. Realmente se torre E6, dá para jogar torre D8 seguido de rei F7, segue a pequena vantagem. Torre E2 e aqui torre E8, poderia ter mantido uma torre aqui com rei F7, depois bispo F4, tentar jogar no peão isolado, mas que essa posição, por conta desses peões fixados aqui, poderia ter algum problema para ele. O rei E2, rei D7, rei D1, bispo C5, atacou lá em F2, ele voltou, aqui teve um lenga-lenga, rei E6, cavalo é muito passivo, né? Pode ser aqui um lance como bispo D2 e tal, muito para trás. B5 tá legal, cavalo C2, rei D7, o computador preferia rei E5, com pressão aqui com a ideia de F4 para dar uma sufocada naquele bispo, poderia ser interessante. Rei D7, rei F3, cavalo C7, bispo E3, bispo F8 tá bom. Bispo D4, o computador critica, que não por causa do meu cavalo E6, sim, que pode jogar C5, bispo E3, cavalo D5. E aqui tem uma ideia importante, C4, com a ideia de ter algum C3, né? Aquele peão pode ficar fraco a longo prazo, mas cavalo E6 não desperdiça nada, só deixa passar esse C5, segundo o computador é bem bom. G6 está legal, G3, cavalo cheque, lá, rei E6, deu uma melhoradinha, o cavalo voltou para F7, a gente podia jogar o C5 de novo, bispo C5, rei E2, rei D5, F3 compromete muito, aqui é melhor fazer outra coisa, tentar o final de cavalo contra bispo, podia ser cavalo cheque, bispo toma, então, embora seja sofrido, talvez dê para aguentar. O cavalo E3 cheque também. Esse permite o cavalo G5, já era uma boa ideia aqui. Forçar um H4, cavalo E6 e depois H5, fixa mais um peão em casa preta. Aí o G4, cavalo G5 foi bom. Aqui depois do G4 já está perdido. Podia ser cheque aqui. Se bispo toma, rei toma. Cavalo G5, H4, cavalo E6. Aparentemente essa posição dá para aguentar aí. De brancas, embora na prática não seja fácil. Aqui esse foi bom. Cavalo E6, cavalo H3 era duro. O computador vê tudo aqui, né? Pra... Cavalo G1 ou cavalo F4 aqui, né? Tá pegando esse peão. Essa eu nem sonhei. Mas aqui já tá difícil. Aqui esse realmente perde. Tinha que jogar cavalo E3 cheque. Bispo toma, rei toma. Agora F4. Rei E2, cavalo F8, cavalo G6. Toda a chance de vitória aqui para as pretas. Mas ainda segue a luta. Aqui realmente o final de rei peões está ganho. Rei D2, não adiantava também F4, C5, rei D2, B4. E aqui tanto rei E2, BA3 ganha, e rei C3, como rei C2, BA3, BA3, rei E3, ou rei E3 direto, está ganhando. E aqui, em breve, ele abandonou. Claro, tá perdido. Então, partidinha aí posicional, série jogando explicando. Voltamos ali aos 2.600 no rating rápido, né?
Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Valeu e até a próxima.